Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Glórias e honras sejam dadas ao nome do nosso Deus, que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. A Ele a glória para sempre, sempre, em nome de Jesus. Amém? Amém. Aleluia. Pronto. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. E nós louvamos e bendizemos o Teu nome, Senhor, porque só o Senhor é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Nós queremos Te louvar e agradecer, Senhor, porque sabemos que o Senhor está aqui. Sabemos, Senhor, que apesar de toda glória, sabemos, Senhor, que apesar de toda honra, sabemos, Senhor, que apesar de toda majestade, apesar do Senhor ser o Deus de todo o universo, Criador dos céus e da terra, sabemos, Senhor, que pelo Senhor ser digno de ser louvado, apesar de toda essa sua majestade, o Senhor vem ao nosso encontro, o Senhor inclina os teus ouvidos para receber o nosso louvor. E o Senhor ouve o nosso clamor, o nosso louvor. O Senhor olha com os teus olhos para os nossos corações. E nós te louvamos e te bendizemos, Senhor, por essa noite. Nós te louvamos e te bendizemos, Senhor, por isso e te pedimos que em nome de Jesus, agora o Senhor possa repreender todo o mal. O Senhor possa repreender todo o levante do diabo. E que em nome de Jesus, toda e qualquer investida do inimigo contra as nossas vidas, contra a Tua obra neste lugar, caia por terra em nome de Jesus. E que seja o Teu Espírito a guiar e conduzir todas as coisas nessa noite. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Diego. Eu estou usando o canal da Vanessa, tá? Amém. Vamos então à palavra do Senhor para nós nessa noite. Eu quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 5. Vamos continuar. Nós vamos continuar falando a respeito das boas aventuranças. Mateus no capítulo 5, nós vamos ler aquilo que está na palavra do Senhor no versículo 9. E eu quero convidar aqueles que podem ficar em pé, a ficarem em pé para lermos a palavra do Senhor. Mateus capítulo 5, versículo 9 diz assim, a palavra do Senhor: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Senhor Deus, mais uma vez, na Tua presença ou ainda na Tua presença, Senhor, nós queremos colocar diante de Ti a Tua palavra, porque eis aqui a Tua palavra. Senhor, que não seja nada de mim, que não seja nada, Senhor, da minha mente, nada do meu coração, mas que seja única e exclusivamente a Tua palavra a ser ministrada aqui, o Teu Espírito a guiar e conduzir todas as coisas. E que em nome de Jesus, esta semente, Senhor, que será lançada, ela possa cair em terra fértil, ela possa germinar e dar frutos, e que esses frutos possam permanecer até o dia da Tua vinda, em nome de Jesus. É o que nós te pedimos e agradecemos. E abre, Senhor, o nosso coração, abre a nossa mente para receber essa palavra. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Aleluia. Então nós estamos aqui falando a respeito das bem-aventuranças. Nós estamos aqui, já lemos, já estudamos algumas bem-aventuranças que o Senhor Jesus ministrou aos seus discípulos enquanto ele estava ali no chamado Sermão do Monte, Sermão da Montanha, E o que eu quero, antes da gente entrar no texto em si, ressaltar, relembrar,
é o que significa bem-aventurado. Bem-aventurado é muito mais do que feliz. Bem-aventurado é muito mais do que abençoado. É algo que vai além. Quantas pessoas talvez a gente chegue e pergunte para elas: você gostaria de ser abençoado? E a pessoa obviamente vai dizer que sim. Você gostaria de ser feliz? E a pessoa vai dizer que sim. Aqui o Senhor Jesus, Ele nos dá, pelo menos até esse momento, nós já vimos aqui pelo menos 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 oportunidades de sermos mais do que felizes, sermos mais do que abençoados, de alcançarmos um nível que vai além daquilo que a gente possa imaginar. Por isso Jesus, Ele usou essa caracterização, Ele usou esse termo bem-aventurado. E aqui eu só quero, por que eu estou fazendo essa ressalva? Porque às vezes a gente não percebe aquilo que Deus tem colocado diante da gente, porque não é óbvio aos nossos olhos. Aqui a gente não está falando talvez em você vai ser, aqui o Senhor Jesus, Ele nos está falando como que você vai ser bem sucedido no seu trabalho. Talvez aqui a gente olhe e fale assim: não, mas eu gostaria de achar uma forma de ter talvez uma vida financeira melhor. Talvez eu gostaria de achar uma chave para ser feliz. E Jesus, Ele vem e tem apresentado a nós nas últimas semanas, e Ele vem nos apresentar na noite de hoje uma fórmula que vai além de tudo isso. Vai além. Porque o nosso Deus, Ele é aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós podemos pedir ou pensar. E o Senhor, Ele tem revelado a nós uma forma de ser além de feliz, além de abençoado, além de uma pessoa que as pessoas olhem e falem: aquela pessoa, ela vai bem. O Senhor, Ele tem nos ensinado formas de sermos mais do que felizes, de podermos desfrutar do favor e da graça especiais de Deus. Especial, é especial, não é qualquer coisa, é especial. E dentro de toda essa fórmula secreta, se é que a gente pode dizer, né, parece aquelas provas de caça ao tesouro, onde as dicas elas estão ali, como chegar à próxima etapa está ali, mas é talvez um enigma aos nossos olhos. Porque não é algo que a gente lê e fala: uau, ok, então é assim que eu vou bem onde eu acho que eu gostaria ou precisaria ir bem. Na verdade, é algo que nós precisamos parar e refletir. E dentro daquilo que Jesus, Ele chega para nós e Ele fala assim: olha, tem uma forma de você ser mais do que feliz. Tem uma forma de você ser mais do que abençoado. Tem uma forma de você ir além do que você pode imaginar. É você ser um pacificador. E a gente olha e fala assim: uau, um enigma, né? Aqueles que vão lembrar, aqueles que são da minha época ou um pouco antes, vão se lembrar daqueles episódios do Batman com Adam West, né? Que ele era o Batman e aí ele tinha lá o Robin. E aí tinha o Coringa. E aí quando era contra o Coringa, ele pegava lá, ele lia o enigma, e aí o Robin: santo enigma, Batman, como vamos conseguir? Cara, eu estou vendo isso na minha cabeça. Não é da minha época, tá? Passava. Não, o Adam West, ele sei lá de quando que ele era, mas passava, e aí eu assistia, passava no SBT. Então, santo enigma, Batman, como assim? Não estou entendendo nada. Pacificador, não estou entendendo. E talvez a gente comece a entender melhor se a gente começar a ir para as notícias de hoje em dia.
E eu peço desculpa, eu queria ter trazido algumas notícias para hoje, mas eu vou citar da minha cabeça e depois vocês fiquem à vontade. Não acho que vocês vão ter qualquer dificuldade em comprovar ou achar as notícias que eu vou compartilhar com vocês. Atualmente, no mundo em que nós vivemos, existem pelo menos 8 guerras ou conflitos armados pelo mundo. E conflito armado e guerras, pela referência que eu busquei, foi a referência da BBC, né, de Londres, mas o BBC Brasil. Eles dizem, e agora eu vou tentar buscar na minha mente, que conflito armado é considerado, ou, digamos, a referência são alguns milhares de mortes por ano, em decorrência daquela disputa específica. 8 tem no mundo. Para nós é muito conhecida a guerra da Ucrânia e Rússia. Para nós é muito conhecida o confronto entre Israel e Hamas. Mas existem outros países, conflitos armados ou guerras. O nosso país ele não entra entre esses 8. Mas eu acho que é claro para cada um de nós que, infelizmente, nós não vivemos em paz no país onde nós moramos. Talvez nós sim desfrutamos dessa paz, assim como talvez é engraçado, às vezes a gente ouve de pessoas que estão nesses países em conflito e eles dizem, aqui está tudo bem. Mas existem situações onde, como diz o outro, o bicho está pegando. Mas no nosso país também. No norte e nordeste do nosso país, hoje em dia, existe uma briga muito grande entre as facções criminosas para disputarem quem é que manda naquelas regiões. O estado do Rio de Janeiro, infelizmente, ele vive sob domínio do crime organizado, onde poucas semanas atrás saiu uma notícia dizendo que a prefeitura do Rio de Janeiro, se eu não me engano, ela veio a público dizer, olha, nós não conseguimos continuar uma determinada obra porque o crime organizado pediu um pedágio de R$500 mil para que a gente deixasse, para que eles nos deixassem continuar a obra. Não acho que a gente está em paz. Além disso, muitas pessoas têm tirado as suas vidas por conta de doenças emocionais. Infelizmente, o problema de ansiedade, o problema de depressão, são causas e são coisas que existem no nosso dia a dia. Conflitos pessoais. Vocês vão se lembrar de um empresário, eu não sei o que esse cara é, esse Thiago Brenan, que ele veio à mídia, ele veio ao conhecimento do público em geral, depois de usar uma academia com uma mesma moça, por algum motivo, ele simplesmente esmurrou aquela mulher. E aí descobriram que não apenas aquela, como muitas outras, e ele foi preso, e ele está sendo então julgado, indiciado por inúmeros crimes de estupro e assédio moral, assédio físico, sexual. As pessoas hoje em dia no trânsito, elas se estapeiam e elas se matam por uma vaga no mercado, no shopping. Ou seja, o que eu quero dizer é assim, o que o nosso mundo mais está precisando hoje em dia é paz. E talvez a gente, no nosso trabalho, se a gente começar a pensar, talvez a gente fale assim, será que eu tenho paz? Será que na nossa vida nós temos paz? Essas notícias que eu comentei são alguns exemplos, mas existem inúmeras situações que podem se
enquadrar nisso. E talvez para que fique mais fácil para a gente entender qual é o papel do pacificador, para a gente entender um pouco melhor aquilo que o Senhor Jesus quer dizer a nós, é importante a gente entender o que é paz. E segundo o dicionário, a paz é uma relação de pessoas que não estão em conflito. Então, se as pessoas não estão em conflito, elas estão convivendo em paz. Uma outra definição para paz é ausência de problemas. Eu estou em paz, eu não tenho problemas. Também, paz é não estar em guerra. E também paz é eu, no meu estado emocional, no meu estado de espírito, não estar sendo perturbado por conflitos ou inquietações. Relação de pessoas que não estão em conflito, ausência de problemas, não estar em guerra, não ser perturbado por conflitos ou inquietações. E aí a pergunta é, será que a gente se enquadra em todas essas? Porque talvez se a gente não se enquadra em alguma dessas, nós não estamos em paz. Será que tem alguma relação pessoal que eu tenho atualmente que está em conflito? Será que eu estou vivendo problemas? Eu acho que aqui todo mundo já passou já. Será que nós vivemos em um lugar que não está em guerra? Será que eu emocionalmente não estou passando por nenhum conflito ou inquietação? E talvez se a nossa resposta, ao fazer essa reflexão, a gente identificar algum desses itens que não se enquadram a nós, então nós não estamos em paz. Mas é importante nós entendermos que a gente só pode dar o que a gente tem, não é? Como que nós podemos ser pacificadores? Como é que nós podemos fazer a paz? Como é que a gente pode divulgar a paz? Como é que a gente pode trazer a paz, distribuir essa paz, se a gente não a tem? E é isso que o Senhor, então, Ele quer chamar a nossa atenção, e eu quero convidá-los a irem com as suas Bíblias ao Evangelho segundo João, no capítulo 14. João, no capítulo 14, nós vamos ler aquilo que a palavra nos diz no versículo 27. João 14, 27 diz assim a palavra do Senhor: deixo a paz a vocês. A minha paz eu dou a vocês, e não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração e nem tenham medo. Cada um de nós que está aqui nessa noite já recebeu o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, não é verdade? Então, se nós recebemos ao Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador, Ele nos deixou algo. Ele nos deixou a sua paz. E essa paz aqui, no grego, a palavra é eirene, que quer dizer uma sensação de descanso e satisfação consequentes da relação harmonizada entre Deus e os homens, através do Evangelho. Então, quando o Senhor Jesus, Ele nos diz aqui, deixo a paz a vocês, Ele não está dizendo de um sentimento, Ele não está dizendo de algo passageiro. O Senhor Jesus, Ele vem aqui e Ele traz a nós uma situação, Ele traz aqui a nós uma sensação, Ele traz a nós aqui um momento, Ele traz aqui a nós uma condição, é a palavra que eu queria achar, que é algo que nós podemos entrar. E o Senhor Jesus, Ele vem aqui e Ele fala assim, quando Ele diz para nós que Ele nos dá essa paz, Ele está dizendo o seguinte: olha, através de mim, vocês poderão ter descanso e satisfação, porque a relação entre vocês e Deus foi harmonizada, foi estabelecida.
Então o Senhor Jesus, ele disse aqui para nós: escuta, eu estou dando a vocês algo que é diferente daquilo que o mundo dá. Eu estou dando a vocês algo para que o coração de vocês não se perturbe e que vocês não tenham medo. Eu estou dando a vocês uma condição de viver em harmonia de novo com Deus. E isso é muito importante a gente entender. Eu quero convidá-los agora, a gente vai de novo andar um pouquinho mais com a nossa Bíblia. Nós vamos à carta de Paulo aos Romanos no capítulo 5 e nós iremos ler os primeiros 2 versículos desse capítulo. Romanos 5, versículos 1 e 2. Eles dizem assim na versão da palavra do Senhor: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. O versículo 2, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então é importante a gente entender o seguinte, que através da fé em Cristo Jesus, nós somos justificados diante de Deus e passamos então pela graça, por um presente de Deus, a ter paz com Ele, e isso nos traz a esperança da glória de Deus. Então, hoje é importante você e eu sabermos e termos essa consciência: nós temos paz com Deus. E eu quero que você repita: eu tenho paz com Deus. Aleluia, porque isso é muito importante a gente ter essa consciência. É importante a gente ter essa consciência porque a pior pessoa ou a pior situação que a gente talvez deve temer em não ter paz é com Deus. Porque a nossa situação, a nossa relação de conflito ou não com Deus vai ditar a nossa eternidade. Mas Jesus, Ele nos deu algo que é diferente do que o mundo dá. Sabe, queridos, a palavra do Senhor, quando ali no livro de Apocalipse, Ele começa a apresentar ali os cavaleiros. E o primeiro cavaleiro do Apocalipse é um cavaleiro branco. E esse cavaleiro branco, a palavra do Senhor, ela diz que ele está com um arco na mão. E a palavra do Senhor diz que ele cavalga como alguém que vai vencer. E quando a palavra do Senhor ela traz isso, se a gente para e olha essa figura, é alguém que está com o arco na mão, mas a flecha não está. E a palavra ela diz que ele cavalga como alguém que quer ou vai vencer. É uma falsa impressão de paz. Parece que está em paz, mas não está. É o mundo que nós estamos vivendo. E de repente, diante de toda essa situação, diante de toda essa circunstância, a gente vê que Deus ele se faz homem, Ele vem, Ele nasce, Ele vive, Ele morre e Ele nos reconcilia com Ele. Para que nós que estávamos em conflito com Ele, nós que estávamos separados pelo pecado, pudéssemos ter paz com Deus. Pudéssemos ter esse relacionamento reestabelecido, harmonizado com Deus. E para cada um de nós que está aqui, nós devemos ter essa consciência que nós temos paz com Deus. Que Deus se fez paz por nós. Que Deus se entregou para que a gente pudesse ter paz com Ele. Deus, Ele morreu, mas depois ressuscitou, para que nós pudéssemos ter paz com Ele.
Mas por que eu estou batendo tanto nessa tecla? Porque se nós temos paz com Deus, além de nós termos paz naquilo que é mais importante para a nossa vida, aquilo que é mais importante para a nossa eternidade, nós passamos a ter acesso a algo muito especial. E eu quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias no livro de Isaías, no capítulo 9. Isaías 9, versículo 6. Isaías 9, no versículo 6, diz assim na minha versão: porque um menino nos nasceu e um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Esse é o nosso Senhor Jesus. Ele é o Príncipe da Paz. E quando então nós temos essa reconciliação com Deus, nós passamos a ter acesso àquele que é o príncipe da paz, aquele que é o governador da paz, é aquele que tem a paz, é aquele que tem acesso à paz que nós precisamos. E essa paz, e olha que interessante a gente examinar aquilo que a palavra, no seu sentido original, ela diz. Porque quando nós vimos ali no grego, eirene, nós vimos que ali o Senhor Jesus estava dizendo sobre uma paz sendo reconciliado com Deus. Então o Senhor estava estabelecendo de novo conosco a paz. E agora quando nós vemos essa palavra paz no seu original, é aquela palavra que a gente já ouviu falar tanto, shalom. E shalom vai além disso tudo. Porque shalom significa um estado de totalidade, de plenitude, de bem-estar da mente, da alma e do corpo, que é vivenciado internamente e externamente. Vai além. Por isso que nós podemos ser bem-aventurados. Por isso que a gente pode alcançar algo que vai muito além do que a gente pode imaginar, se a gente entender essa charada, de que com essa reconciliação com Deus, nós passamos a ter acesso a uma fonte inimaginável, que a nossa capacidade humana não consegue entender, de um estado completo de plenitude, de paz, onde o nosso corpo, onde a nossa alma, onde o nosso espírito, eles podem viver em plenitude diante de Deus, em totalidade de paz. Eu não consigo imaginar o que é isso, mas está disponível. Está disponível. Sabendo que nós temos esse canal aberto. Quando o Senhor ele ministrou isso no meu coração, eu acho que eu não estou conseguindo nem talvez colocar para fora tudo aquilo que o Senhor ministrou no meu coração, mas foi uma coisa como eu estava brincando aqui, falando do Robin, falando, agora eu entendi. Porque o Senhor está dizendo aqui para a gente o seguinte: olha, você lê as notícias, você vai ficar angustiado. Olha, você olha para os lados e você vai ficar angustiado. Olha, por aquilo que você vê, aquilo que o mundo diz ser paz não é paz. Mas olha, eu me fiz restabelecer, obrigado, o relacionamento, para que você possa ter
acesso a uma fonte inesgotável de paz. E uma paz que você não imagina. Quando a gente entende isso, a nossa perspectiva diante das coisas, ela muda. Ela muda porque eu começo a olhar e falo assim: se Deus, sendo Deus, reestabeleceu a paz comigo, quem sou eu para não restabelecer a paz com o outro? Abra suas Bíblias em Romanos, no capítulo 12, versículos 17 ao 21. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, do versículo 17 a 21. Diz assim, na minha versão: não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Versículo 18. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Quer dizer que a gente vai viver em paz com todos? Talvez não. Mas nós devemos fazer todo o possível para isso. E quem tiver curiosidade para ler depois, ler os versículos antes. No versículo 14, Paulo fala assim: abençoe aqueles que os perseguem. E aí ele continua e chega nessa parte. E eu só posso fazer isso, né? Em outras versões dizem: no que depender de vós, tendes paz com os outros. No que depender de você, no que você puder fazer, tenha paz uns com os outros. E eu só vou conseguir fazer isso se eu tiver acesso a esse shalom. Mas Gu, é difícil, é. E olha só o que Deus falou no meu coração. Na verdade, foi um texto que a Gra compartilhou comigo. Se Deus morreu para que você pudesse ser reconciliado com Ele, nós devemos morrer para nos reconciliar com o próximo. Não é fácil. Mas o Senhor diz que a gente vai ser mais que feliz, vai ser mais que abençoado se a gente conseguir isso. Vamos agora de novo, mais um pouquinho, e se eu não me engano é o último texto, Filipenses no capítulo 4. Filipenses no capítulo 4, nós vamos ler os versículos de 6 a 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. E esse versículo, ele é tão especial que ele engloba todo o resto que falta.
temos paz com Deus. Através dessa paz com Deus, nós temos acesso a uma paz que além da nossa capacidade. E é essa paz que Ele nos dá de uma forma que é contínua, que Ele nunca vai retirar. Essa paz nos permite ter paz com os outros. E essa paz, ela nos permite que nos momentos de maior ansiedade, maior dificuldade, nós podemos buscar ao nosso Deus. Ele vai agir e vai nos dar a paz. E essa é aquela paz que no meio de toda a tribulação a gente pode ter. Não quer dizer que a gente não vai passar pela dificuldade. Não quer dizer que a gente não vai passar por aquela situação que nos incomoda. Mas quer dizer que Deus ele vai nos encher com uma paz que ninguém vai entender. É isso que quer dizer, que excede todo entendimento. Vai além. A gente vai olhar e falar assim, eu não sei porquê, mas eu estou em paz. Eu não entendo porquê, mas eu estou em paz. E está longe de ser uma situação talvez crítica aos olhos de alguém, mas hoje de manhã acordamos cedo e abri a mensagem do WhatsApp. Um dos nossos vizinhos lá em Araçoiaba mandou uma mensagem falando: "Ô Carlos, bom dia, tudo bem? Então, olha, o muro onde está o portão da tua casa cedeu com a chuva e arrebentou o cano, está tudo vazando aqui. Eu fechei o registro para você, mas tá aqui, então, só para você saber." E eu louvo e glorifico o nome do Senhor, porque compartilhei com a Gra, avisamos as meninas e a gente foi. E a gente, obviamente, a gente orou, a gente colocou diante do Senhor. E para quem não sabe, Araçoiaba fica a mais ou menos 90 quilômetros daqui. A gente tem conhecido o prestador de serviço, etc., mas a gente não tem ideia de ninguém. Os poucos que a gente teve contato, aqueles que não são bons são aqueles que estão sempre à disposição. Aqueles que são bons são aqueles que nunca estão à disposição. E a gente orou e colocou diante do Senhor e a gente falou, bom, vamos lá, vamos ver. E quando nós chegamos lá, esse vizinho estava lá. E ele também é aquele que nos ajuda a cuidar do jardim. E ele conhece a casa há mais tempo, porque ele já trabalhava para o antigo proprietário. E eu, quando vi, ele estava na rua. E ele trabalha à noite, ele trabalha de segurança à noite num outro lugar. E ele estava acordado naquele horário, o que não era normal, e ele estava na rua. E quando a gente chegou, eu falei, Paulo, depois que você puder, vem aqui, por favor. E ele veio. E aí a Gra e eu, a gente estava lá conversando com ele. E obviamente a gente tinha orado no caminho e pedido para que o Senhor colocasse a mão dele sobre essas coisas. E quando a gente chegou lá, a gente conversou com ele. E, então como é que é? E aí a gente estava avaliando a situação. E primeiro, glória a Deus que não estava tão ruim como talvez eu imaginei e vocês também. Mas no momento que a gente falou assim, então vamos ver aqui, e ele moveu algo de lugar, e ali naquele momento a gente já viu o cano estourado. E a gente assim, bom, então agora, vamos ver. Ele assim, não, mas olha, eu conheço alguém que pode ajudar a fazer essa coluna e consertar o portão. E a gente, então maravilha, então se você puder falar com ele, não, falo sim, tal, não sei o quê. Bom, conclusão, saímos de lá, o moço não veio, mas ele vai vir amanhã, e com a ajuda do Senhor, a partir de amanhã, ele começa já os reparos. E eu quero louvar e glorificar o nome do Senhor, porque nós fizemos o que diz aqui a palavra, nós colocamos diante dele essa situação, com oração, com súplica, mas nós agradecemos a Deus e colocamos diante de Deus. A gente colocou o nosso problema nas mãos de Deus.
E Ele nos inundou com uma paz. E não quer dizer que às vezes os pensamentos ruins não venham, mas a gente então aí tem que a gente lutar contra esses pensamentos. De preferência não externar esses pensamentos, esses sentimentos, para que a gente não ouça aquilo e passe a acreditar naquilo, porque a fé ela vem pelo ouvir. E a gente então colocou isso diante do Senhor, e o Senhor Ele encaminhou a solução. E o Senhor já tem isso resolvido, porque assim Ele é. Mas Ele nos inundou com um sentimento onde toda a ansiedade, a preocupação, ela passou. Mais uma vez, temos paz com Deus. Porque temos paz com Deus, passamos a ter acesso a uma fonte de paz que vai além da nossa capacidade de imaginar. E essa fonte de paz, quando nós então passamos a buscar essa fonte, ela nos capacita a ter paz uns com os outros. E ela nos capacita a ter paz, ainda que passemos por situações que nos gerem ansiedade, porque nós podemos ter acesso a Ele. E quando nós clamarmos a Ele pela ajuda, a primeira coisa que Ele vai fazer é falar: calma, eu estou aqui. É Deus. Pensa em qualquer pessoa que você acha que pode resolver o seu problema hoje. É isso perto de Deus. Ele é quem pode solucionar as suas angústias. É Ele quem pode solucionar as suas ansiedades. É Ele quem pode vir e intervir na sua situação de conflito com alguém. É Ele que pode, em meio à situação toda virada de cabeça para baixo, trazer paz, além da solução. Amém? Quando a gente entende isso, a gente passa a viver dessa forma. Quando a gente vive dessa forma, vira algo natural. Quando isso vira algo natural, a gente começa, sem perceber, influenciar quem está do nosso lado. Quando a gente faz isso, a gente começa a buscar viver uma vida em paz com os outros. A gente passa a propagar a paz. Calma, vai dar tudo certo. Como que você sabe que vai dar tudo certo? Eu lembro daquele testemunho que o David disse, que ele foi visitar aquele colega dele, e que o cara na UTI, ele chegou e falou para a mulher: olha, eu creio que Deus pode mudar essa circunstância dele. É trazer paz em meio ao caos. O Senhor é aquele que, quando a gente entende isso, a gente passa a viver dessa forma e a gente passa a influenciar as pessoas ao nosso lado. E quando a gente entender isso, a gente vai ter assimilado o amor de Deus através de Cristo pelas nossas vidas. E diante disso, a gente passa a ter consciência de que nós somos filhos de Deus. E ao ser filho de Deus, vivendo dessa forma, a gente passa a ser chamado filho de Deus. E se a gente, no mundo que a gente vive hoje, a gente consegue trazer paz às pessoas, eu posso dizer para vocês que eu entendo que é mais do que se a gente pudesse trazer dinheiro. Porque em época de guerra, dinheiro não serve para nada. Em época de fome, dinheiro não serve para nada. Em época de doença, dinheiro não serve para nada. Mas a paz, em meio às circunstâncias, é que vai fazer a diferença.
em saber que o nosso Deus, Ele cuida da gente. Bem-aventurados aqueles que fazem a paz, porque entenderam que têm paz com Deus, e com paz com Deus tem acesso a uma paz inesgotável, que vai além da sua capacidade de pensar. Porque quando estes assim entenderem, vão passar a viver e propagar essa paz onde eles estiverem. E desta forma, eles entenderão que são filhos de Deus e passarão a ser chamados filho de Deus, porque eles agirão conforme a vontade do Pai. Amém? É essa a porção do Senhor para nós nessa noite. E eu louvo e glorifico o nome do Senhor, que Ele vem e nos traz, como eu disse, um enigma talvez aos nossos olhos, mas ao mesmo tempo, algo tão importante e precioso, porque com esta paz, o Senhor, Ele nos permite viver e vencer as dificuldades. E eu quero te convidar nesse momento a fechar os seus olhos. Porque como eu disse no começo, talvez nós aqui não estejamos vivendo em paz. Como eu disse aqui no começo, talvez nós aqui tenhamos alguma situação onde a gente não reconhece a paz do Senhor. Mas eu quero então nessa noite te convidar a pedir ao Senhor para que Ele possa te encher dessa paz. Eu quero te convidar nessa noite a se colocar diante do Senhor para que Ele possa, em nome de Jesus, trabalhar na sua vida, trabalhar na minha vida. Senhor, eu quero colocar a minha vida diante de Ti. Porque, Senhor, como eu já disse aqui, Senhor, ainda que eu tenha paz em alguma situação, eu não tenho em outras, logo eu não tenho. Mas eu aprendi nessa noite que o Senhor nos dá a paz para podermos estarmos reconciliados contigo. E com essa paz nós possamos a ter acesso ao príncipe da paz, ao dono da paz, e uma paz que vai além da nossa capacidade, Senhor. E nós queremos clamar a Ti agora nesta noite. Enche-nos dessa paz, Senhor. Senhor, sabemos que as circunstâncias, o Senhor é aquele que muda as circunstâncias, o Senhor é aquele que transforma aquilo que nós estamos vivendo e fazendo. Mas sabemos, Senhor, que tem tudo o seu processo. Dá-nos a paz que vem de Ti. Enche-nos dessa paz, Senhor, para que possamos ter acesso, Senhor, a esta paz, para que não andemos ansiosos, mas que o Senhor possa encher-nos dessa paz que excede qualquer capacidade de entendimento, para que nós possamos, Senhor, esperar com paciência em Ti. E que também, Senhor, o Senhor possa nos ajudar com esta paz a inundar, Senhor, a vida das outras pessoas, a termos paz com os outros, paz, Senhor, com aqueles, Senhor, como diz a Tua palavra, naquilo que nós depender de nós, que possamos ter paz com todos, em nome de Jesus. E que neste momento, Senhor, entregamos diante de Ti todas as nossas angústias, ansiedades, preocupações e pensamentos. E Te pedimos que em nome de Jesus, o Senhor possa nos encher com a paz que vem de Ti, Senhor. E que o Senhor possa nos ajudar, Senhor, a esperar e confiar na Tua mão. E que possamos, Senhor, dessa forma também viver em paz. E desta forma, Senhor, influenciar aqueles que estão ao nosso redor, sendo, Senhor, aqueles que fazem a paz, que anunciam a paz, aqueles que são os pacificadores, Senhor. Em nome de Jesus, é o que nós Te pedimos e agradecemos, Senhor. Amém, Senhor. Amém, Jesus.